É isso, está começando mais um Mesa de Quinta, nosso podcast. Somos alunos do segundo período de Psicologia, começando esse projeto. E queremos que dê certo. O tema do nosso desafio profissional é a luta antimanicomial, e é sobre ela que vamos falar hoje. Nesse primeiro episódio, queremos trazer um arcabouço mais histórico, uma visão de como surgiu, o que é e como foi a luta e como é ainda nos dias de hoje. Vocês podem falar seus nomes e deixa eu ver uma dinâmica legal. Bom, falem seus nomes E como conhecer o Sadi. Pode o ser. Sadi não, o Sadi tem que se apresentar também. Perfeito. O meu nome é Sadi Matheus Garrett Neves. Eu tenho 25 anos neste ano que estamos gravando. E é isso. Eu me conheci, a última lembrança que eu tenho minha, mais antiga, eu acho que é com 5 ou 3 anos, quando eu spawnei no mundo, porque até então eu não tenho memória. Minha lembrança é jogando bola dentro de casa, essa é a minha lembrança mais antiga, vívida na minha mente. Enfim, como vocês conheceram o Sadi? No caso, eu. Falem seus nomes e como me conheceram. Tá. Oi, boa noite. Sou o Matheus, certo? Tenho 18 anos nesse momento. Hoje, dia 31 de outubro de 2022, a propósito. Halloween. Eu conheci o Sadi na faculdade. E foi numa atividade que a gente tinha que escolher um emoji pra falar a nossa emoção. Ninguém tava muito bem nesse dia. Verdade. Boa lembrança. Então, eu sou a Mari, gente. Marinês. Tenho 41 anos, a tia, né? E A mãe do grupo. a mãe do grupo. E o Sadi, dessa galera aí, todo mundo é muito gente boa. O Sadi, muito gente boa também. E me lembro do Sadi no primeiro dia de aula. Ele tava com a camiseta do Johnny Cash. No dia eu não falei, mas no dia seguinte eu comentei com ele quando a gente foi pra moto. Falei, propósito, esqueci de comentar, mas a tua camiseta era maravilhosa. Eu amo Johnny Cash. Verdade. Amigo do rock and roll. A Mari foi a primeira com quem eu troquei uma ideia mesmo, foi no estacionamento da faculdade, foi a primeira que eu troquei. Oi, eu sou a Nicole. Conheci. Eu tenho a lembrança, mas conhecer o Sadi foi um papo sobre The Walking Dead. Eu não assisto mais The Walking Dead, isso foi um fato curioso. Foi mesmo. E é um fato que une todo mundo que já assistiu The Walking Dead uma vez na vida. Que o Glenn morreu e acabou a mágica. É isso. Isso une as pessoas. Mas é isso. Cuidado, spoiler. Desculpa, acho que eu falei depois. Agora alguém tem que sofrer, né? Melhor sofrer por souber o spoiler do que ver, né? Então é isso aí. E assim começam os namoros, gente, do século XXI. Vazou. Então, eu achei que havia uma história super romântica. Na verdade, eu esqueci desse dia do The Walking Dead, porque o Sadi falou comigo também, mas eu considerei que eu conheci ele mesmo melhor, foi no outro dia. Nice. Acho que agora sou eu, né? Sou a única que sobrou. Eu conheci esse pessoal um pouco mais tarde, porque eu me matriculei depois na faculdade, então eu cheguei um pouquinho depois. Mas eu admito que quando eu cheguei, eu olhei pra cara da Nicole, nossa querida amiga participante desse grupo, e eu fiquei tipo, nossa, ela tem uma cara de uma pessoa snob. Eu olhei pra Mari e eu pensei, puta merda, ela parece uma motoqueira super séria, super da hora, super massa. Eu olhei pro Matheus e fiquei, que pessoa séria. E eu olhei pro Sadi e eu pensei, esse cara parece legal, mas eu tenho medo de falar com ele. Então foi um negócio muito aleatório. Eu não tenho certeza de como essa amizade surgiu, mas foram as pessoas que eu mais me dei bem assim na sala, porque a nossa energia bateu. Então
eu fico muito feliz por isso. De fato, É, e um high five virtual pra todo mundo. é isso aí. High five. Eu já falei pra todo mundo, e não é ruim, mas eu achei todo mundo muito estranho a primeira vez que eu vi todo mundo. Mas tamo aí. É incrível a É isso energia, a aí. sinergia desse grupo. Mas é isso, a gente se complementa e essa união nos trouxe até aqui, até esse momento, onde começaremos. Pois bem, participantes introduzidos, gostaria de jogar na mesa o que de fato é e foi a luta antimanicomial. A luta antimanicomial é um movimento, ele é feito pela luta pelos direitos das pessoas por um tratamento decente com relação à saúde mental, devido ao histórico do tratamento desumanizado, né, que teve durante a história, né? É isso que eu já ia perguntar, tipo assim, como assim o direito? As pessoas não são bem tratadas? O histórico do tratamento de saúde mental, no geral, ele é bem pesado, né? Porque as pessoas, por muito tempo, elas foram tratadas como escória da sociedade. Até hoje tem resquícios disso, né? Então, isso da luta antimanicomial começou a ser uma pauta debatida depois da reforma psiquiátrica, mas isso é mais para frente. A gente pode começar pelo fato de onde começou de fato, que foi a luta antimanicomial no mundo, no geral, que foi principalmente por influência de Pinel, né? Que quis estabelecer um tratamento adequado para pessoas com problemas psiquiátricos. Ele criou clínicas psiquiátricas em uma época que as pessoas com transtornos mentais eram marginalizadas totalmente, né? Então, esse foi um pontapé inicial. Só que, para infelicidade do Pinel, esses locais que deveriam ser adequados para essas pessoas acabaram se tornando grandes campos de concentração, espelhando para vários lugares do Eu mundo, estava sabe? vendo naquele Brasil de Fato, onde eles estavam comentando sobre que a luta antimanicomial ela começou a ganhar força na época da ditadura militar, onde as pessoas estavam fazendo os questionamentos sobre É, como aconteciam, né? isso na questão do Brasil, né? Mas Uhum, o Pinel foi uma questão mais mundial, assim, né? Começou o uhum, pontapé inicial lá, porque antes as pessoas eram simplesmente jogadas para fora da sociedade, marginalizadas completamente. Pinel propôs tratar essas pessoas. E Então ele ele criou um propôs modelo. E as da pessoas que. clínica. Ele propôs o tratamento em clínica, tratamento hospitalar, certo? Então, a partir daí, infelizmente, foi criado esse tratamento que não era humanizado, sabe? Uhum. Saiu meio Lugares que pela eram culatra, né? adequados viraram campos de concentração, sabe? No Brasil, de fato, eles também comentam a questão do. Mas daí a gente falando mais na questão de Brasil, né? Não sei como é que Uhum. é É mais só por para dar fora. só para Uhum, dar uma contextualização, porque a gente vai saber a origem, né? E uhum, no Brasil refletiu, né, que teve os hospitais psiquiátricos a partir disso, só que uhum, hospitais que não tratavam as pessoas da maneira adequada. A uhum. partir da ditadura militar, as pessoas começaram a questionar várias coisas, né? É Ah, onde o povo ganhou voz, né? sim, o povo foi atrás, teve reforma sanitária no geral, né, na área da saúde. E Em que com época mais ou menos foi isso? isso foi no Brasil foi em 1970. Começou, É. teve os burbúrios, que fala? Né, os Uhum, Burbúrios? burburinhos, né? É, em 1970, e a partir daí foram criadas várias leis para ter essa reforma psiquiátrica.
Foi nessa época que tiveram as denúncias de violações das pessoas nos manicômios, né? A Uhum. privação de liberdade, a alta medicalização, a tortura. E Fala um pouco mais, Mari, de como foi aqui no Brasil essa época. então, conforme o que a Nicole comentou aí, né, dos anos 70, que onde começou de fato, e os manicômios, eles eram constituídos por os internados, prostitutas, pessoas em situação de rua, o público LGBTQIA+, e era majoritariamente pessoas negras, né? Entre 1930 até 1980, cerca de 60 mil pessoas morreram, né? Mas aí a gente já tá falando mais da colônia de Barbacena, né? Que foi conhecida como Holocausto Brasileiro, palco, né, do Holocausto Brasileiro. Nossa, quer dizer então que de 1930 a 1980, Aham, o tempo todo ocorrendo essas barbaridades. sim. Mas em 1970 que o povo começou a ganhar voz, né? Começou a questionar. Ah, sim. Mundialmente, né, Nicole? O nosso foco foi mais no Brasil, né, na nossa pesquisa. Eu só dei uma passada no quesito mundial, assim, porque a origem foi com pneu, né, do tratamento em si. E na Itália mesmo, pela década de 60, tinha um psiquiatra chamado Franco Basaglia. Ele promoveu uma reforma relevante no sistema de saúde mental do país. Ele defendia a psicologia democrática, que no caso propõe o fim de manicômios e a substituição deles por alternativas extra-hospitalares. Essas que repercutiram de maneira significante em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, porque no Brasil, a partir disso, foram criadas ideias de criar essas alternativas extra-hospitalares, né, como eu já disse, como CAPS, que podem ser uma forma primária de tratamento que pode ser que não seja necessária uma internação, Uhum. se você chegar primeiro lá, sabe? Hoje em dia até Uhum. é poucos casos de internação mesmo, a maioria é um acompanhamento, né, onde a pessoa se desloca da casa dela e passa o dia, né, no CAPS fazendo as atividades, né. Uhum. É mais comum, mais em casos mais graves, né, que é recomendado o internamento, né. E falando em caso grave, agora trazendo a gravidade do que era na época, Matheus, você poderia detalhar um pouco dos acontecimentos que ocorriam dentro dos manicômios e de como as pessoas eram tratadas lá? Então, no nosso trabalho, a gente teve que ter um enfoque numa doença específica. E a que a gente escolheu para dar um enfoque foi a esquizofrenia, que de início era chamada de demência precoce. Esse nome foi dado a ela pela primeira vez em 1911 por, como é que é? Por Eugen Bleuler, alguma coisa assim. Não sei se é assim que pronuncia. No início, ela era descrita com 4 sintomas principais. Hoje em dia existe uma série de outros sintomas e uma série de fatores, mas ela era interpretada com 4 sintomas fundamentais, que seria associação desorganizada, alterações de afeto, ambivalência e autismo. Nessa época, o autismo ele era muito pouco compreendido, tanto que tá aqui. Na, na real que a gente escolheu a esquizofrenia, né? Eu gostaria que você esmiuçasse um pouco mais dela, igual você já está fazendo. Mas a verdade mesmo é que as pessoas eram jogadas lá dentro por qualquer motivo, né? Elas eram varridas e escondidas da sociedade, né? Exatamente, Muitas exatamente. pessoas eram diagnosticadas com esquizofrenia sem fundamento também, né. Sim, simples, como por exemplo, simplesmente mulheres contrariando seus maridos, ou pessoas homossexuais, esse tipo de coisa sempre. E além disso que o tratamento a gente tá falando de outra época, né, que para tratamento não era um tratamento, era, né, uma racionalidade de problema-solução, aí vamos
Vasquia, dá um remédio, acabou. Vamos dopar essa pessoa. E não era bem tratamento, eram mais sessões de tortura. Sim. E, tipo, hoje em dia a gente já tem uma noção de que o tratamento, de fato, para essas pessoas não é só a pessoa, ela é um conjunto com as pessoas ao redor delas também. Uhum. É Você o não, vínculo não, afetivo social, né? é muito difícil uma pessoa melhorar sozinha. É possível, sim, mas com o apoio das pessoas ao redor dela, esse trabalho fica menos pesado para o paciente, né? Uhum. E isso nessa época que a família literalmente achava a pessoa um estorvo e jogava simplesmente num hospital para não pensar mais nisso. Então, né? Mas, hein, Uhum. Estela, você não acha que isso também é de repente, de como na época era traduzido o preconceito das pessoas e eles se usavam disso para jogar, como a Mari falou, pessoas que comunidade LGBTQIA+, e jogavam as pessoas com autismo porque não sabiam lidar, ou tinham vergonha, ou queriam esconder, né, de certa forma. Sinceramente, sim. Eu acho que sim, tem a ver com preconceito, tem a ver com pensamento de época. Porque ao longo do tempo a gente foi evoluindo muito, né? Em questão de ideias, em questão de, tipo, o que eu acho sobre tal coisa. E as pessoas foram começando a notar, né, conforme o tempo foi passando, que existiam certas atitudes, por assim dizer, que não eram mais aceitáveis, mas principalmente nesse contexto. E dá pra ver bastante, assim, tipo, justamente pelo que você falou, as pessoas escolhidas para tipo, entre aspas, escolhidas, né? O modo de dizer, que eram levadas para esses lugares eram justamente pessoas que não tinham controle sobre suas situações. Claro, existiam pessoas que se internavam, tipo, voluntariamente, mas isso era algo difícil, assim, porque se você vai ver, a maior parte dessas pessoas fez isso, né, nesses casos, por conta de situações familiares no quesito, tipo, nossa, minha família vai começar a sofrer se eu continuar aqui. Isso vai começar a atrapalhar, eles vão ser mal falados, assim, por assim dizer. E isso vai começar a dar problema, vai dar problema para mim, vai dar problema para os outros. E isso também era um dos motivos, né, pelos quais até mesmo as pessoas se iam nesses lugares serem internadas, mesmo que não tivessem nada, porque era diferente, ouvia um monte de coisa, tipo, da família, de, tipo, de ter problemas e tudo mais. Tanto que um livro que eu li, assim, tipo, justamente por conta de trabalho de faculdade e tudo mais, era Hospício é Deus. E eu esqueci o nome da personagem principal do livro, que na verdade é uma pessoa real, né, que contou as experiências dela. Ela conta que, tipo, desde pequena ela era diferente e que ela tinha, assim, muitos problemas e que ela fez isso, assim, como uma forma de liberar, assim, as pessoas ao redor dela do problema e ela mesma, É baseado em história real. baseada em história real. É isso aí, galera. Fica ligado no Mesa de Quinta aí, pro próximo episódio aí, que vai ser sobre as obras que retratam a luta antimanicomial. E antes da gente avançar sobre a luta em si, Nicole, fala um pouco das técnicas que eram utilizadas que eram desumanas nessa época, né? Nicole e Matheus puderem comentar, inclusive. Existiam, dentro da esquizofrenia, que foi o nosso enfoque, tinham algumas principais. Existia uma coisa chamada eletroconvulsoterapia, que induzia um ataque epilético artificialmente por descargas elétricas na pessoa, que Meu, supostamente melhoraria o estado dela. Existia também a malarioterapia, que era a ingestão do protozoário Plasmodium vivax, causador da malária, porque supostamente induzindo a malária na pessoa, ela apresentava uma melhora depois do pico febril causado por essa doença.
Supostamente, hein, Mari? Era simplesmente desumano. A palavra que melhor definiria isso é desumano. Seguindo nisso, muitas vezes por comportamento agressivo de pessoas com esquizofrenia, existia também a insulinoterapia, que é uma aplicação cada vez maior de doses de insulina, que aos poucos diminuía o apetite, aí diminuía o tônus muscular, aí diminuía os reflexos tendinosos, até acarretar num coma insulínico da pessoa. Mas por incrível que pareça, mesmo depois da reforma e tudo, nem tudo isso foi abolido. A própria eletroconvulsoterapia ainda é usada hoje em dia para o tratamento de esquizofrenia, mas é muito mais controlada. Tem todos uns parâmetros muito mais rigorosos de controle envolvendo anestesia do paciente em volta desse procedimento. A lobotomia também era realizada com bastante frequência na Eu já ia época perguntar que essa é famosa, né? e deixava as pessoas literalmente em estado não é vegetativo, catatônico, é essa a palavra. Mas Catatônico. descreve o que é a lobotomia. A lobotomia consiste na retirada de uma parte do cérebro, né, para o tratamento. É a destruição, né? É uma técnica bem polêmica, na verdade, sabe? É uma Invasiva, técnica né? de intervenção psicocirúrgica. Ela consiste na retirada parcial ou total dos lóbulos cerebrais. Ela é chamada de lobotomia ou leucotomia. E, para quem não sabe, hoje em dia, em alguns lugares do mundo, as lobotomias ainda são feitas. Mas elas têm menos risco, é claro, né? Porque hoje em dia, apesar de acontecer várias irregularidades ainda, está muito mais humanizado. Então, as lobotomias são feitas com menos riscos em comparação com o passado. Hoje, pelo menos, sem anestesia. Nossa, eu dei um Google aqui, gente, meu caro ouvinte. É simplesmente bizarro as fotos. É simplesmente um cara, o médico ali, o paciente deitado, e uma agulha enfiada no olho da pessoa, e o cara com um martelo, tá? Pra fazer a destruição do lobo, né? Lobotomia, destruição do lobo. Meu amigo, surreal. Isso sem anestesia. Sem anestesia. Hoje em dia é feito com anestesia em alguns lugares do mundo. Meu Aqui no Brasil, as lobotomias, elas começaram mais ou menos nos anos 40 e elas pararam de ser feitas nos anos 70, mais ou menos. Como foi falado, né, no início das reformas, né? Talvez fosse também, que nem o Sadi puxou o lance do preconceito, talvez fosse uma desculpa que as pessoas tinham de classificar todo mundo como doente, mas especificamente essas pessoas por quem elas tinham preconceito, era uma desculpa de aplicar o que elas realmente queriam fazer com esse grupo de pessoas, classificando elas como doentes, mas elas só queriam repudiar esses grupos, essas minorias. Eu digo mais, a lobotomia seria uma forma de controle na época. Uma brilhante série retrata isso, mas eu vou trazer no próximo episódio. Mas seguindo, É assim, realmente isso que você falou. Essas técnicas todas que a gente citou, elas eram mascaradas como tratamento, mas no geral elas eram uma forma de controle, era tortura no geral, sabe? além dos fenos colocados para suportar muito mais pessoas dentro de um local que fora planejado para 200, tinha 500. Isso em Além de tudo Barbacena, isso, né? né? Além de tudo isso, ocorreu nos anos 70, então 80, a, a reforma psiquiátrica, é isso? Isso, ela, como foi dito, ela tem o objetivo de humanizar os indivíduos considerados neuroatípicos, né? Foi criada uma lei, não foi? Foi criado a Lei 10.216 de 2001, chamada de Lei Paulo Delgado. Ela é uma das principais leis da luta antimanicomial.
ela classificou um novo tipo de tratamento, né, para as pessoas. Uhum. Eu vou ler aqui para vocês o que ela diz. Ok. Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental de que se trata essa lei são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e o grau de gravidade ou tempo de evolução do seu transtorno, ou qualquer outra. Ou seja, essa lei mudou como se via o tratamento no geral. Porque, como a gente já comentou antes, não era por tratamento que as pessoas eram internadas na maior parte das vezes, era para esconder essas pessoas da sociedade. Geralmente eram pessoas negras, eram mulheres que não seguiam o que era esperado pela sociedade, eram pessoas que tinham opiniões políticas diferentes, né? Pessoas discriminadas, né? Eram pessoas que alguém de mais poder não queria que estivesse à vista, sabe? Ó, eu acho que principalmente, não só mudando a visão acerca de como deveria ser o tratamento, mudou a visão sobre a pessoa em sofrimento mental, principalmente. Sim, Veja só, a pessoa que era considerada à margem da sociedade era literalmente colocada na margem da sociedade, escondida dos grandes centros, escondida da sociedade, era varrida para lá e trancafiada, né? Era escondida dos olhos das pessoas e ficavam lá esperando o dia da sua morte, né? A humanidade dela era arrancada fora. literalmente, as pessoas não eram tratadas com o mínimo de dignidade. Tipo, elas eram colocadas em lugares super lotados, muitas vezes ficavam sem roupa lá, Insalubre. insalubre demais. Você passava frio, as pessoas ficavam sem roupa, passavam frio, tinha pouca alimentação por dia, não dava É, né, alimentação para Maria? todo mundo. Alimentação em Barbacena lá, naquele relato. Que ele fala que as pessoas elas dormiam em fenos, né? Ali elas defecavam e se urinavam. Os fenos eram limpados, colocados no sol para dar uma secada e reutilizado, né? O É, esquema em Barbacena era basicamente era assim que eles dormiam e eles tinham que Uhum. acordar mais ou menos umas 5:30 da manhã, porque tinha horário, né, para hora do café, hora do almoço e do tal. medicamento, né? Na questão da alimentação, você tinha que fazer uma fila. Então, digamos que o café seja às 7, muitos acordavam 5:30 já para entrar na fila, porque se você não entrasse, talvez acabasse a comida antes de você pegar. É a Imagina as pessoas, superlotação, né? imagina as pessoas sem roupa num frio de Minas Gerais, tendo que ficar, eram divididos em pavilhões. Então as filas, como era muita gente ficava do lado de fora dos pavilhões. Então as pessoas, elas mesmo se ajudavam, elas ficavam em rodas para armazenar o calor, sabe? E era totalmente desumano. Isso daí até explica um documentário que eu estava vendo também, né? Em que haviam em torno de 100 mil lugares em manicômios no Brasil É, todo. E isso reduziu drasticamente quando se tornou hospital psiquiátrico, depois da reforma em 2001, né? mas bem, tivemos nomes então como de Franco Basaglia ou Basaglia que não se contentavam com a real situação e com a realidade da época e muitos outros que queriam fazer a ciência evoluir, o atendimento humanitário mesmo, a saúde evoluir no Brasil e no mundo e não se contentavam com a atual realidade e a desumanidade que se encontrava nesse local e trabalharam para que isso acontecesse, né? Lutaram mesmo, daí a luta antimanicomial. Muitas pessoas eram separadas da família, né? Em 31 de julho de 2003, foi criado o Programa de Volta para Casa, que foi instituído pela Olha Lei aí, número 10.708. do que se trata? Ela promove a reabilitação psicossocial às pessoas acometidas por transtornos mentais, que possuem histórico de internação considerado de longa permanência, ou seja, com mais de 2 anos seguidos,
em hospitais psiquiátricos. Nesse caso, busca a reintegração dessas pessoas à sociedade e um encontro com suas famílias, sabe? Pois Porque é, e ver que todas essas bizarrices, por ver, é relativamente recente, né? É assustador. e você vê que os reflexos dessa época ainda são vistos hoje em dia, sabe? A luta pela saúde do indivíduo com sofrimento psíquico persiste ainda. A luta para tornar esses indivíduos visíveis e trazer humanidade para a humanidade ainda persiste, ainda é um dever do trabalhador da saúde, e a gente continua nessa luta dia a dia, porque esses indivíduos continuaram muito estigmatizados ainda, né? São ainda vistos como loucos. Ainda a sociedade vê muito as pessoas que precisam de terapia, que precisam de um psiquiatra como louco, como já tem um preconceito, um olhar preconceituoso, né, sobre esses indivíduos. Acho que a gente pode voltar na pergunta que o Sadi fez no primeiro. Que a primeira pergunta que o Sadi fez. O que é a luta antimanicomial? Então, no contexto que a gente estava, dessa extrema desumanização das pessoas, desse contexto de tortura disfarçado de tratamento, a luta antimanicomial, junto com a reforma psiquiátrica, foi uma resposta a tudo isso, foi uma busca da devolução da humanidade dessas pessoas e que até hoje está atuando, buscando consertar esses resquícios que ainda tem de todo esse passado de dezenas de anos, centenas de anos que a gente teve há séculos atrás. Eu queria perguntar para vocês o que pessoalmente agora, o que vocês extraíram dessa parte olhando para trás? A gente tem que aprender com o passado. Não, em geral a gente tem que aprender, né, de fato, com o passado, porque a gente vê que ele tende a se repetir se a gente não aprender com ele. Então, é muito importante a gente entender por que as coisas são assim, por que o tratamento agora é de um jeito, por que não é mais do outro. E eu achei muito importante, porque, como eu falei, é uma luta constante. A gente vê que hoje em dia a gente não chegou lá, a gente não chegou num tratamento totalmente humanizado. Pelo menos na minha visão, isso para chegar tipo, tem pessoas que têm esse acesso a um tratamento humanizado, mas isso não é universal quando a maioria da população não tem direito a isso. Ou seja, que, querendo ou não, há muitos relatos que pessoas do sistema público sofrendo negligências também, tanto de pessoas do particular também. Então, isso deve ser um apelo ao conselho, né, de psicologia, um apelo nos órgãos governamentais que agem, né, nessa área. Olha, eu realmente não tenho nada a acrescentar, porque eles falaram tudo. Eu concordo com a do Matheus ali, da Nicole. Realmente tem aí um aprendizado, né? O que foi que aconteceu. E cuidar, porque a tendência para que volte algo antes ela existe, ela é real, né? O jogo de interesses do ser humano aí por poder, status e não se importar com o lado humano, né? De cada um de Isso. nós, e sim nos seus interesses particulares, né? É um trabalho, né, constante, né? Dia após dia. Porque é um trabalho, né, que a gente já teve uma evolução grande com várias leis, vários direitos alcançados, mas também é um trabalho a mudar o pensamento das pessoas acerca de pessoas neuroatípicas, com pessoas com transtornos mentais, né? Porque se não adianta nada ter tantas leis se a gente não muda o pensamento das pessoas, porque senão a gente vai voltar para trás, né? Nós como estudantes de psicologia, acredito que, assim como todos, mas principalmente nós, temos a missão de cada vez mais estar influenciando e estar batendo nessa tecla da importância da saúde mental, do cuidado psíquico que todos devemos ter, preventivo também, que a pessoa que procura ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica,
não é louca, isso é um estigma. A nossa mente é um órgão tão complexo, tão valioso, que merece ser cuidado. Então, olhando para trás, eu assustei, eu me espantei, tomei um choque do que de fato foi, mas como a Nicole disse, é necessário, é preciso que a gente olhe para trás para aprender com os erros e evoluir e saber com o que lutar e o que evitar. E me acende, me entristece ver como foi, mas me acende a esperança, porque se houve nomes que lutaram e criaram todas as leis, criaram os sistemas, as redes de apoio, o CAPS 1, o CAPS 2, então tem as divisões para crianças, atendimentos específicos para homens, para mulheres, para pessoas adictas em drogas, em álcool, para um atendimento específico para autistas, para de todo tipo, foi separado, né? Nos CAPs tem centros filantropos também, Filantrópicos. instituições privadas também que oferecem esse apoio e isso, que auxiliam na luta e na evolução da saúde mental como um todo. Então é isso, a gente evoluiu, mas há muito que evoluir ainda. E, como dissemos, é um trabalho de dia a dia. Eu conto com você, ouvinte, que também, seja você trabalhador da saúde ou não, conto com você na luta antimanicomial, na luta para tornar a saúde psíquica cada vez mais reconhecida e mais respeitada, mais valorizada. O trabalho do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra, cada vez mais respeitado e que as pessoas tenham cada vez mais seus direitos respeitados, também suas individualidades respeitadas, seu espaço respeitado. Então é isso, obrigado a vocês que ouviram o mês de quinta de hoje. Logo mais, vai vir o próximo episódio, spoiler, falaremos sobre obras que retratam a luta antimanicomial e todo o período sombrio que assombrou o mundo e o Brasil. Então é isso, obrigado, Nicole. Obrigada. Obrigado, Matheus. Sempre um prazer, amigo. Obrigado, Mari. Contar com a gente. Valeu, Stella. Obrigada. Então é isso, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, Beijo. Zé.